Queridos, então vamos lá, pegue seus livros, né? Também suas Bíblias, e vamos seguindo no nosso estudo, na nossa leitura, página de número 36 do livro Nascidamente. Eu vou começar no exato momento onde nós paramos no último estudo, que é esse parágrafo central da página 36. Ele está até separado, né? Tem um espaçamento em relação ao parágrafo anterior e em relação ao parágrafo posterior, quando diz: o motivo de tamanho disparate é a teologização da verdade. Ou seja, esse disparate a que nós fazemos menção, conforme dizíamos na semana passada, é o fato de não poucos cristãos lerem a Bíblia exaustivamente, né? E conhecerem a Bíblia enquanto o livro de registro histórico. Conhecem as histórias, conhecem os personagens, até mesmo conhecem teologicamente a divisão das Escrituras, e, no entanto, se perde nas coisas fundamentais, nas coisas básicas, que é a revelação do testemunho de Cristo e a revelação do homem nas páginas das Escrituras. Seguindo na leitura, nós temos assim, olha: por não perceberem que as Escrituras são, ou melhor, por não perceberem que as Escrituras não são um manual de conduta e rituais, mas um livro de testemunho e revelação, os homens as transformaram num compêndio de doutrinas sistematicamente articuladas, que é a teologia sistemática, para a construção de sistemas religiosos que vivem a lutar em defesa de suas próprias e precárias verdades particulares. Quero que vocês entendam essa denúncia, porque isso aqui é uma denúncia. Ou seja, estamos dizendo que a Bíblia foi transformada num manual de conduta e num manual de rituais. Ou seja, geralmente se lê a Bíblia para então, a partir da Escritura, encontrar ali versículos que determinem rituais sagrados, sejam eles quais forem, e nisso eu incluo também o próprio partir do pão, e incluo também o rito batismal, porque essas práticas, enquanto ritos e meramente ritos, não têm efetivamente nenhum valor espiritual, uma vez que todas as realidades espirituais, positiva ou negativamente, se encontram dentro do homem. Para vocês entenderem claramente, sempre quando eu disser que todas as realidades espirituais acontecem dentro do homem, basta que vocês tenham sempre em mente duas passagens bíblicas do falar de Jesus. Uma em que ele afirma categoricamente que o reino de Deus não vem da direita nem da esquerda, nem do norte nem do sul, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, uma vez que o reino de Deus é uma realidade espiritual, Jesus diz que essa realidade espiritual se encontra dentro do homem. Então, ainda que a Bíblia sinalize falando desse reino, ela própria está dizendo: olha, falar do reino de Deus não é falar doutrinariamente. Falar do reino de Deus não é estabelecer mero dogma, mas falar do reino de Deus é falar de uma realidade espiritual que precisa ser contatada, encontrada dentro do homem. Daí a parábola do tesouro escondido, quando Jesus fala de um homem que encontrou um tesouro escondido num campo. Então essa parábola quer dizer que o reino de Deus é como um tesouro, ou seja, é um tesouro de um grande valor, a ponto de o homem, ao encontrá-lo, vender tudo o que tinha para adquirir aquele tesouro.
Mas Jesus não diz apenas que o reino de Deus é um tesouro, ele diz que é um tesouro escondido. A razão por que esse tesouro, que é o reino de Deus, se encontra escondido dentro do homem, né, que é esse campo, que é essa terra, significa necessariamente que por causa do pecado, o pecado toldou, o pecado é como que uma cortina que obscureceu, que escondeu essa realidade espiritual tão grande dentro do homem, e de tal modo que o homem já não pode mais encontrar este reino, não sabe da existência desse reino, mas esse reino está dentro do homem. É preciso que o homem o encontre, né? E ao encontrá-lo, então, e não basta encontrá-lo, tem que encontrar e tem que tomar a decisão de colocar esse tesouro, esse reino, acima de qualquer outra coisa, acima de todo bem que essa vida humana pode eventualmente oferecer. Então, falar do reino de Deus dentro do homem, palavras de Jesus, é falar de uma realidade espiritual que está dentro do homem e que, portanto, só é possível contatar essa verdade organicamente, dentro de nós mesmos. Mas a outra passagem, que também são palavras de Jesus, que fala de realidades espirituais dentro do homem, só que agora no aspecto oposto, negativo. Se o reino de Deus é uma realidade espiritual, positivamente falando, em outro lugar Jesus vai dizer que nada do que há fora do homem pode contaminá-lo. E aí a resposta de Jesus, a explicação, é muito simples. Ele vai dizer que tudo que estando fora, que entra no homem, só entra no seu estômago, e do estômago sai para lugares escusos, né? Então, boa palavra de Jesus para deixar claro que nada do que estando fora e entrando no homem pode contaminar o seu espírito. Em outras palavras, essa contaminação de que fala Jesus é o problema do pecado. É o pecado que macula o espírito humano, a alma humana, o coração humano, a consciência humana. E Jesus fala, portanto, que é do coração e não de fora que procedem toda forma de pecado. Então, seja o reino de Deus, seja o império das trevas, seja os atributos divinos, o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, justiça, mansidão, etc., ou seja, qualquer outra forma de pecado, tudo procede de dentro do homem. Então, é isso que nós queremos dizer quando falamos que toda realidade espiritual só pode ser contatada e encontrada dentro do homem. Quando esse aspecto da interioridade da verdade e das realidades espirituais é negligenciada, ou quando esse aspecto é negligenciado, os homens agora procuram fazer da Bíblia apenas um manual de ritos. Então criam ritos como, por exemplo, a hóstia consagrada, seja a extrema unção, seja o óleo ungido, seja qualquer outra coisa que seja um mero rito, ou também fazer da Escritura um manual de conduta, ou seja, começam a pescar versículos da Bíblia para dizer o que você pode comer e o que você não pode comer, o que você pode vestir, o que você não pode vestir, o lugar que você pode frequentar, o lugar que você não pode frequentar. Começa a fazer da Bíblia um manual de usos e costumes, de conduta, de tradição, de maneira então que o crente fica, ao final das contas, cheio de coisas exteriores para observar e deixa de ter uma experiência real dentro de si. Por isso que nesse sentido a Bíblia é um meio, ela apenas nos serve de orientação, de testemunho, nos serve de explicação daquilo que deve ser experimentado dentro do homem, porque, positivo ou negativamente, o homem só pode experimentar o reino de Deus ou o império das trevas dentro de si. E está aí a prova, Nós somos a prova, porque falar do reino de Deus como uma questão interior, talvez ainda gere discussão,
Mas falar acerca do pecado como algo interior, ninguém tem dúvida. Por quê? Porque basta que nós tomemos a nós mesmos por paradigma, né? Por interpretação, por compreensão. Olhe para você. De onde procedem todos os pecados? Alguém pode começar a dizer, não, mas fazer isso é pecado. Mas de onde procede essa inclinação, né? Há um texto muito interessante na Bíblia, eu quero compartilhar com vocês, só para fundamentar o que estamos dizendo. Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago. E Tiago vai nos mostrar claramente como que o pecado acontece. Tá bom? Capítulo 1 de Tiago, a partir do versículo 13, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Perfeito? Ou seja, é uma tentação que vem de fora para dentro, alguém, né? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não vai colocar ninguém numa situação de pecado para tentar provar a fidelidade desse homem. Deus não vai te colocar dentro de uma zona de perigo só para ver se você é capaz de sair dela. Deus não faz isso. Olha o texto. Deus a ninguém não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. A tentação aqui no sentido de tentação para o mal, para o pecado. É importante saber que em outro lugar da Escritura você poderá encontrar a palavra tentação, mas sendo apenas um período de provação. Então, nós passamos por muitos períodos de provação. Abraão, por exemplo, foi colocado à prova por Deus, mas não numa zona de pecado. Vocês entendem, não? Ou seja, ali quando Abraão é levado por Deus a oferecer o seu filho sobre o altar, ali não era uma questão de pecar ou de não pecar, perfeito? Então Deus não pode tentar a ninguém para o mal, Deus não pode tentar ninguém para o pecado, como está claro aqui em Tiago capítulo 1, né? Versículo 13, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário. Alguém fala assim, você não é Deus? Então de onde vem a tentação? Aí ele fala, ao contrário, cada um é tentado por Deus? Não. É tentado pelo diabo, essa ratazana solta no universo? É ou não? Como é que diz o texto? Cada um é tentado pela cobiça da ratazana solta no universo, que é o diabo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, até mesmo quando, por exemplo, permita-me colocar esse exemplo que é muito prático, alguém pode falar, não, eu pequei porque o fulano ou a fulana estava se mostrando, estava fazendo isso ou aquilo outro. Ou seja, quer transferir para o outro a responsabilidade do seu próprio pecado. Ele fala, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, cada um tem uma própria cobiça ou uma cobiça própria, conforme diz o texto. Quando esta o atrai e o seduz. E esta é a ordem. A cobiça interior, primeiramente, o atrai. Lembra que Jesus fala, por exemplo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já pecou contra Deus? E a partir daí alguém disse, olhar a primeira vez é natural, porque você está vivendo na sociedade e as pessoas estão passando diante de você. Ora, quando você olha e ao olhar algo te desperta e você volta o seu olhar, esse segundo olhar é voluntário, é a decisão de fixar o olhar, não é? É a sua decisão de agora alimentar alguma coisa que te atraiu. Então, primeiramente, nós somos o quê? Atraídos. Então, eventualmente, alguém poderá ver uma carteira
com dinheiro exposto, tem uma carteira exposta, ou um dinheiro exposto, e essa pessoa não ter a cobiça do furto. E por não ter tal cobiça, logo ele vai pegar, até mesmo para guardar, para que nenhuma outra pessoa pegue, e vai então providenciar, devolver essa carteira para alguém. Mas a pessoa que tem a inclinação para o furto, que tem a cobiça específica do furto, ou que o furto é uma cobiça própria daquela pessoa, quando ele olhar, logo ele é o quê? Atraído. Ele olha e vem logo no coração e na mente o quê? Uma chance, uma oportunidade, um desejo. De agora, eventualmente, eu posso me apropriar daquilo que está dando sopa, né? Daquilo que está vacilando, na linguagem mais coloquial. Então veja, ao contrário, versículo 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, a atração é a primeira coisa, aquele olhar que você volta porque alguma coisa te chama a atenção, até aí é algo até natural, porque a cobiça existe, a atração fatalmente vai acontecer. Mas o atrai e o seduz. Quando a pessoa entra no nível da sedução, ela já está agora sendo tomada pelo desejo, e o desejo já está sendo refletido, já está sendo agora idealizado. A pessoa começa a maquinar um meio daquilo acontecer. Continuando, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver o quê? Concebido. Então a cobiça atrai, é o primeiro olhar, né? Melhor, o segundo olhar, né? Quando você volta e olha, ela te seduz, você fica seduzido àquilo, e agora é dito que a cobiça, ela é concebida. É quando você, no coração, nasce já a disposição de realizar. Pronto, agora é só encontrar o momento. Está tudo pronto, está tudo feito no coração. Ela atrai, ela seduz, ela é então concebida. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dar à luz o pecado. Então o pecado, ele nasce. E dar à luz é mesmo antes da ação concretizada. Porque é dito, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então veja que toda a descrição do pecado é algo que acontece onde? Dentro do homem. Então Jesus estava certíssimo, né? Não porque Tiago falou, mas Tiago, na verdade, está confirmando o falar de Cristo, que todo o problema do homem não é o que lhe entra pela boca, mas é o que lhe sai do coração. Então os homens fazem da Escritura um manual de conduta e um manual de ritos. Daí a razão de se haver muito ritual e se haver muita condenação e apontação de dedo para aquele que fez, para aquele que está fazendo, etc. Mas, na verdade, você vê nos cristãos, de um modo geral, pouco poder interior de vitória sobre o pecado. Então, seguindo na leitura do livro, voltando, né? Por não perceberem que as Escrituras não são um manual de conduta e rituais, mas um livro de testemunho e revelação, os homens transformaram as Escrituras num compêndio de doutrinas sistematicamente articuladas, teologia sistemática, para a construção de sistemas religiosos que vivem a lutar em defesa de suas próprias e precárias verdades particulares. Por que a lutar em prol de suas próprias e precárias verdades particulares? Próprias e particulares, não é redundância, é reforço. Para dizer o quê? Quando você observa o cristianismo, você vai observar que ele está fragmentado em milhares e milhares de grupos denominacionais, cada um defendendo a verdade. Mas se você perguntar o que é a verdade, para todos eles, cada um dirá
uma verdade, entre aspas, diferente da outra. Então, teria várias verdades? Ou teriam as verdades particulares? A minha verdade, o meu conjunto de textos bíblicos que parecem comprovar aquilo que eu ensino, aquilo que eu digo, cada grupo com o seu sistema de ritos, daí a discussão se o batismo é por imersão, se o batismo é por aspersão, se o batismo é único ou pode ser vários, se o batismo católico vale para o evangélico, se o batismo evangélico vale para o batismo católico, se o batismo pode ser em água corrente ou pode ser em água parada, se porventura o batismo é necessário ou não para a salvação. Tudo isso são discussões em torno de um dogma. Aí você vai encontrar que alguns vão dizer: não, nós somos batistas, porque batizamos por imersão. Aí quem é que está no lado oposto? Os presbiterianos tradicionais, que não, o batismo é por aspersão. Ou seja, passam séculos brigando e lutando por uma forma batismal e se esquecem que o batismo não é mais e não é menos do que ser unido à morte de Cristo, com Cristo. E essa morte não se dá via ritual, ou via rito, não se dá. Não há misticismo no rito. Pelo menos no Novo Testamento, o batismo é mero símbolo que exterioriza aos homens uma realidade interior. Tanto é que eu conheci uma pessoa que pelo menos se batizou 7 vezes. Isso porque no lugar onde ele participava, a comunidade, entendi que quando o camarada desviava e voltava, tinha que batizar de novo, porque o primeiro batismo foi anulado pelo seu desvio. Daí ele, pelo menos, se desviou 7 vezes, ou 6 vezes, porque aí ele se batizava, saía, quando voltava, batizava de novo. Aí a pergunta que a gente faz é: o batismo não está resolvendo a vida do camarada? Não. Ele vai batizar 1 milhão de vezes, não vai dar nada, Se comparar Naamã com a maioria dos crentes, Naamã, ele desceu no rio 7 vezes, Se bem que lá não era batismo, e se bem que lá teve um resultado, são coisas totalmente distintas, Mas de todo modo, fica aí a ideia de que o batismo, enquanto rito, não, batismo é mera representação de uma realidade interior. Perfeito? Então os homens vão criando esses dogmas, Por exemplo, o dogma do partir do pão, a começar com a igreja romana, que entende que somente o sacerdote ordenado, e somente com as suas próprias mãos, é que pode transformar aquele pãozinho sem glúten, ou melhor, aquela lâmina, não é pão, é uma lâminazinha, em corpo, alma, sangue e divindade de Jesus. Eles dizem que no momento da bênção da hóstia, da consagração da hóstia, ela se transforma no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Ora, se a hóstia se transforma em corpo, sangue, alma e divindade, o que ela é agora? O próprio Jesus, é o próprio Cristo. Quando veio a reforma protestante, aí continuou nas mesmas discussões, transformando a Bíblia num manual de dogmas, de doutrinas. Aí foram debater, falaram: não, na verdade, quando o sacerdote abençoa ou consagra a hóstia, não ocorre que ela se transforma não, ela continua sendo a mesma coisa. Entretanto, em razão da bênção, agora acrescenta-se, justapõe-se a hóstia, algo espiritual, justaposto sobre. Então não transforma, mas traz consigo uma graça agora que foi adicionada pela consagração realizada pelo sacerdote. Essa é a discussão que se faz. Aí alguns chegam a dizer que quem participa desse pãozinho tem a salvação,
Outros dizem que não, é pura bobagem, não dá salvação. Mas somente um salvo pode tomar. E aí fica a dificuldade, porque quem é que vai tomar? O salvo? Sim, mas quem? Quem é o salvo? É você que vai ser a medida de quem é salvo e de quem é perdido? Até porque a própria doutrina da salvação, ou melhor, a própria salvação se transformou também num dogma. Porque o que é salvação? É alguém não ir para o inferno e agora vai para o céu. E por que a pessoa não vai para o inferno e vai para o céu? Ora, vão dizer, porque ela aceitou a Jesus com um gesto de mão, comprou uma Bíblia, entrou num rio, saiu, mudou os hábitos, geralmente alguns hábitos relacionados à bebida, alguns vícios, algumas coisas, pronto, está dando o dízimo em dia, está salvo. Interessante que eu ouvi essa semana, um trecho interessante, uma igreja, não vamos entrar nos méritos, né? Mas interessante que era uma convenção de uma igreja, em que tinha assim, uma bancada com vários pastores, e toda a igreja presente, reunida, um local muito grande, muita gente. Essa convenção era para que a igreja e o corpo ministerial pudesse fazer a sabatina, uma sabatina muito breve, com os pretendentes ao cargo de pastor. Não são aqueles que foram preparados para ser pastor, mas agora, para serem recebidos como tais, passava por essa sabatina. Então, o líder principal chamava um por um e fazia algumas perguntas para o pretendente ao cargo de pastor, para saber se ele estava qualificado, né? E aí, eu observando aquilo, muito interessante, aí chamou um irmão muito humilde, irmãozinho, que estava ali como um candidato, um pretendente ao cargo de pastor, mas muito humilde, aquele irmãozinho que fala, conforme ele fala, não está na medida da maioria das pessoas. E aí ele foi perguntado o seguinte, qual é a diferença entre o fruto do Espírito e os dons espirituais? Então veja o nível da sabatina, né? Se ele souber diferenciar uma coisa da outra, então tudo estará resolvido, já pode pastorear, é a ideia. Daí o irmãozinho nervoso, né? Ele até sabia, eu percebi que ele sabia, mas na hora de tanta gente ali, uma comunidade muito grande, pastores chiques, pessoas importantes, todo mundo engravatado, e se eu errar eu posso perder o cargo que eu tanto almejo, etc., ou a função que seja. E aí o irmão ficou nervoso, falou, os frutos do Espírito. Aí o pastor, para. Você falou o quê? Os frutos do Espírito? Eu perguntei sobre o fruto do Espírito. Aí eu queria estar presente para dizer assim, pastor, falta-lhe o fruto do Espírito. Nesse momento, ao perguntar sobre ele, porque o irmão está nervoso, então tenha paciência com o irmão. E se você acha que ele não sabe diferenciar entre o fruto de os frutos, você pode, de um modo mais delicado, né, como uma manifestação do fruto do Espírito no singular, até para não oprimir a criatura humilde e simples que está diante de você. Daí você vê que mais importante é saber falar corretamente o fruto e não os frutos, ainda que não o tenha ou não os tenha. Quem está entendendo? E o que importa se é o fruto e os frutos? O que importa é que você tenha amor, paz, alegria, longanimidade. Se são vários os aspectos de um só, o que importa é que você os tenha ou que você o tenha. Lógico, dentro de um lugar acadêmico ou de uma questão mais específica, é interessante frisar que não são os frutos, é o fruto. Porque não é possível que você tenha o Espírito em você que gere uma coisa, não gere outra. Se o Espírito está aqui, fala assim, eu estou aqui, dominando o teu ser, e vou gerar isto, mas não vou gerar aquilo, vai depender de alguma outra coisa, né? Se você está sendo governado pelo Espírito,
pelo menos no momento dessa condução, tudo o que ele é será manifestado. E se você não está sendo conduzido, nada do que ele é será manifestado. Quem está entendendo? Você não pode você não pode dividir o Espírito Santo em partes acessíveis e partes inacessíveis, não é? Até porque o fruto do Espírito Santo, entenda, é uma bênção do Espírito, é a presença do Espírito, é a manifestação do Espírito, é o reino de Deus te conduzindo, mas não é algo que se adquire hoje e pronto. Agora, pronto, eu adquiri o fruto, acabou, eu tenho fruto. Não, o fruto quer dizer o resultado do Espírito. Só que nossa experiência com o Espírito, ela vai sendo um processo, um desenvolvimento. E ele vai nos ensinando, não é? A vida cristã, dia a dia, passo a passo. Bem, de todo modo, é para vocês entenderem a diferença de uma doutrina para uma experiência. Falar que o reino de Deus é uma experiência interior é experimentá-la. Transformar a Bíblia num manual de doutrina é você apenas, como eu posso colocar, é você descrever uma verdade espiritual dentro de um sistema conceitual. Tá certo? Então, seguindo na nossa leitura, diz assim, ou seja, página 36, 1, 2, 3, 4, na quinta linha de baixo para cima, lá no finalzinho. Ou seja, esqueceram-se de que a verdade é orgânica, que se manifesta como acontecimento dentro do homem, e a transformaram em meros conceitos, dogmas e fórmulas. Dogmas e fórmulas. A exemplo, doutrina acerca da Trindade. Só um exemplo. Por exemplo, vocês sabem que há uma discussão e um debate muito grande no meio cristão sobre a fórmula batismal. Alguns falam, você tem que batizar e na hora da imersão ou na hora da aspersão, isso já é outro debate dogmático, mas nesse momento o sacerdote, que é outra invenção, é tudo invenção, teria que pronunciar as palavras eu, como ministro do Evangelho, mas não precisa ser exatamente isso, mas eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que falar essa fórmula. Se falar eu te batizo em nome de Jesus, já não vale. Por quê? Porque você não falou a fórmula. Daí ao grupo que batiza no nome de Jesus, e o grupo que batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a briga está feita. São dois grupos distintos. Alexandre, vocês batizam em nome de quem? É em nome de Jesus. Não vamos debater isso. Eu não vou entrar na sua, Eu até desconfio que se nós começarmos a debater muito, talvez tenhamos de fato de ser batizados. Porque parece que não está surtindo muito efeito. E por todos os efeitos fica aí esse debate, como se o batismo só tivesse validade, o rito, se você pronunciar a fórmula. Inclusive, se diz na teologia de a forma e a fórmula. A forma é a água, é a forma. E a fórmula seria a expressão que tem que ser pronunciada. Vocês estão entendendo a ideia, Então está aí. Ou seja, esqueceram-se de que a verdade é orgânica, que se manifesta como um acontecimento dentro do homem, e a transformaram em meros conceitos, dogmas e fórmulas. 2 pontos. Doutrina acerca da Trindade. Queridos, imaginem, olhem para mim, por favor. Vocês acreditam que até hoje há esse debate? E se alguém falar que não acredita na Trindade conforme o dogma da Trindade, a maioria esmagadora do cristianismo vai dizer, você é um herege. Ali há uma seita herética porque não acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ainda que o outro que diz que não acredita,
Ele fala: não, eu acredito no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu não acredito nessa forma como vocês dividem a divindade em três, de tal modo que eles não conseguem se reunir mais numa única substância. Ou então vocês chegam ao grau máximo da loucura em dizer: não, é só uma substância. Já está tudo errado, porque Deus não é substância. Parte daí. Mas tá bom, é o que tá bom, vamos deixar a substância. Eles pegam uma única substância e falam: Deus, o Pai, o Filho e o Espírito são uma única e uma só substância. Ah, tá, então tá bom. E por que são três, então, se é uma só substância? Não, é porque o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. O Pai não é Filho nem Espírito, o Espírito não é Filho nem Pai, e o Filho não é Espírito, e o Espírito Santo não é Filho nem Pai, e o Pai não é Filho nem Espírito, o Filho não é Espírito nem Pai, e porque são três, tá? Mas não é uma só substância? É uma só, mas não é o mesmo. Ora, mas se é só uma substância, você pode até dividir em 1000. Só pode ser um. Por exemplo, você pega uma jarra de água desta, se você colocar toda essa água e dividi-la em 3 copos distintos, pode-se dizer que cada uma desses copos contém H2O. Perfeito? Pode-se dizer. Mesma substância? Sim. Mas a pergunta, quando a questão é a trindade, é mais profunda. A questão é mais profunda. Porque a pergunta é: tá, e se eu contaminar a água desse primeiro copo com algum produto para tirar a pureza da água, as outras águas também se contaminam ou continuam contaminadas? No caso dos copos, continuam contaminadas. E no caso da trindade, como isso funciona? O Pai morreu na cruz? O Filho foi que morreu? O Espírito morreu? Não, só o Filho morreu. Tá, então ele é uma coisa diferente do Pai. Ou seja, se você começar a escarafunchar essa história, você vai ficar só numa grande confusão mental muito grande. Porque transformaram Deus, uma experiência espiritual, num dogma. Quem está me entendendo? Alexandre, mas e aí? A trindade tem ou não tem? Bem, a Bíblia é clara que existe sim a trindade econômica, isso eu sei, claramente, não é? A trindade econômica, que é a trindade como Deus se mostra na história para o homem, como ele se relaciona. Com respeito à trindade ontológica do ser, isso eu sei quase nada. Eu diria que é possível, porque Deus é Deus, mas eu não tenho como perscrutar se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, se até hoje a filosofia e a teologia não chegaram a um acordo se o homem, que é homem, criatura, é corpo, alma e espírito, é corpo e alma, ou se é só corpo. Se a filosofia e a teologia não chegaram a um acordo, e se nem os cristãos e teólogos chegaram a um acordo se o homem é bipartido ou tripartido, quem vai saber do eterno? Então, por que não nos limitarmos àquilo que de Deus se pode conhecer, que já é muita coisa para nós, e experimentarmos ao máximo aquilo que dele se pode conhecer, como realidade espiritual, para sermos transformados, sarados, tratados, nos tornarmos mais amáveis, mais acolhedores, menos puristas, menos acusadores? Por que não? Então nós não vamos entrar nessa disputa dos dogmas. Para nós isso é de menor importância. Eu costumo contar aqui um caso, vou contar novamente, porque é muito típico essa situação, muito típica essa situação, e exemplifica claramente o que eu estou dizendo. Uma ocasião, um certo irmão e uma irmã, um casal, veio até nós com o desejo de congregar conosco, mais a irmã do que o irmão queria congregar com a gente. E aí a irmã falava, o irmão calado, ouvindo, e eu tendo comunhão com os dois, até que no final, eu falei: e aí? Vocês podem ficar se quiserem,
Se não quiserem, vocês podem procurar uma Assembleia de Deus, uma Batista, uma Presbiteriana, tem também a IURD, tem a Deus e Amor, tem a Casa da Beza, não falta opção para vocês. Fiquem à vontade, se quiserem ficar serão bem-vindos, se não quiserem ficar, vocês continuarão servindo a Deus, não vai dar nada, isso é bobagem. E aí então ele falou, tá bom, nós vamos ficar, mas só um detalhe, é o que vai definir se nós vamos ficar ou não. Eu falei, pois não, qual que é o detalhe? Vocês aqui de Volta à Palavra, creem na Trindade? Aí eu falei, meu Deus, com quem que eu estou falando? É um teólogo aqui na minha frente, uma pessoa extremamente leitora da Escritura, uma pessoa aplicada, uma pessoa que entende do processo histórico da igreja, porque essa ideia de acreditar na Trindade e ser de Deus e não acreditar ser uma seita, vem lá da igreja católica, lá do início da Idade Média, etc. Tal. Aí eu falei, eu não vou criar um problema com o irmão, ele está entrando, né? Eu falei, não, nós cremos sim, lógico, Trindade econômica, etc. Ele também não entendeu muito o que eu falei e tal. Ok, então, já que vocês acreditam na Trindade, então está fechado, pode nos receber. Foram recebidos. Maravilha. Uma semana, 2, 3, e eu observando o camarada, ele não ia no culto de ensino, não participava. No culto de domingo, depois que tocava, sumia, desaparecia. Não tinha Bíblia, pelo menos nunca ouvi com uma na mão, nem fechada, nem aberta. De Bíblia não entendia nada, absolutamente nada. No final eu descobri que o camarada não gostava de Bíblia, nem de Jesus, nem de casamento, nem de nada. Não gostava de nada. Era uma carga torta. Mas o que importa eu só congrego se vocês acreditarem nesse dogma. Ainda que eu seja, não é nem aquele em cujo pescoço foi amarrada a corda com a pedra. Ele é a própria pedra, amarrada no pescoço do outro. Então, daí vocês tiram a situação. Às vezes eu vejo debates na rádio, na televisão, geralmente é sobre Trindade, sobre arrebatamento, essas coisas assim, né? Aí eles discutem sobre Trindade 1 hora. Aí no final, ninguém convence ninguém, ninguém é convencido por ninguém, e os dois vão embora, e daí? Não dá nada. Deus não é maior, Deus não ficou menor, Deus é o mesmo. Só falta agora nós experimentarmos esse Deus que nós dizemos defender. Nos tornamos juízes de Deus, advogados de Deus, para dizer como Ele é, o tamanho da orelha dele, o tamanho da barba dele, mas dele mesmo queremos saber? Essa é a grande questão que nós estamos aqui discutindo. Seguindo adiante, então, finalzinho da página 36, quando fala dos dogmas e formas, está aí a doutrina acerca da Trindade, vem em seguida, doutrina acerca do pecado, doutrina acerca da redenção, doutrinas e doutrinas e doutrinas, cada um com a sua forma de pensar. A doutrina acerca da redenção, estranho porque me parece que a coisa mais importante no âmbito dogmático e doutrinal e bíblico deveria ser a redenção, que é o que nos afeta diretamente. O que nos interessa eu preciso ser redimido, pronto, a despeito de qualquer outra coisa. Mas é um dos temas também mais controversos que existe. Continuando a leitura, e desde que os homens acreditem deste ou daquele modo, julgam estar salvos ou perdidos. Ou seja, eles vão dizer se você está salvo ou perdido a partir do momento que que você declara essa forma ou aquela forma de crença. Tanto é que o cristianismo, por excelência, no âmbito histórico, material, é o catolicismo. Sim ou não? O cristianismo, por excelência, no âmbito material histórico, quem é? Não é o catolicismo? Maior no tempo, maior em número, maior em organização, maior em teologia, maior em tudo. Só que, para os evangélicos, de modo geral, eles estão perdidos.
Tanto é que a grande tarefa dos evangélicos é pregar para os católicos se converterem aos evangélicos. É a grande tarefa. Não é? É a luta. É crente pregando para crente, porque católico é crente e crente é crente. Só creem na forma dogmática diferente. Não é? Ou seja, eles lá têm os dogmas deles, esses daqui têm seus dogmas, e esses daqui que têm seus dogmas também não se concordam entre si e vai se multiplicando igual rato. E no final, o que dá? Não dá nada. Bem, aí eles julgam, né? Vocês estão perdidos porque vocês fazem imagem de escultura de José. Imagem é o desenho. Escultura porque foi esculpido. De José, o pai de Jesus, né? O suposto pai de Jesus. Mas nós não adoramos, nós veneramos, nós admiramos, é só um modelo, é só um exemplo. Não, mas vocês adoram, não pode. Eu vi vocês adorando, eu vi. Passei lá, você ajoelhou. Então, está perdido. Aí esse mesmo crente, à noite, entra lá no templo sagrado, já é idolatria, porque não há templo. Daqui a pouco vem 4 homens carregando uma arca nas costas, evangélico. E aquele que disse que o católico estava perdido porque tinha a imagem de José, agora vai tocar na arca. Isso é idolatria. É conferir poder divino a um objeto. É idolatria. Então, daí vocês tiram até onde vai a confusão mental, né, do cristianismo. Seguindo adiante, página 37, ainda lá em cima, teologização da verdade, pois, é a forma conceitual e ideologizada do mistério e do homem. Então, Deus é o mistério, o homem é uma experiência viva, o homem é um ser em plena e constante atividade. Você, mesmo quando dorme, está em atividade. Sim ou não? Sua mente e sua consciência não param de trabalhar. Então você é um ser vivo, né? Não no sentido de as plantas serem seres vivos também, não. Você é um ser vivo, orgânico. Deus é uma realidade espiritual, o mistério. Então transformaram tanto o homem quanto a Deus em conceitos, numa ideia, apenas numa ideia. Teologização da verdade, pois, é a forma conceitual e ideologizada do mistério e do homem, tendo-os como meros objetos afetados exteriormente por ritos, sacramentos, diabo, a fruta da árvore do conhecimento, ignorando completamente o drama do ser no teatro da existência. Ignora-se o drama do ser, né, no teatro da existência, para se apegar a um dogma para manipular os homens. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu vou me aventurar, né? Porque é muito perigoso, os exemplos são perigosos, né? Mas eu vou me aventurar porque é a verdade, não posso omitir isso. Ninguém vai dizer em sã consciência que divórcio é coisa boa. Vai dizer? Que divórcio é de Deus? Ninguém vai dizer. A divórcio é divino, coisa maravilhosa, vontade de Deus, mandamento de Deus. Não é. O divórcio, para mim, é uma forma de morte. Morre-se de várias formas, né? Como já dizia lá o Belchior, ano passado eu morri, mas nesse ano eu não morro. Ou seja, há várias formas de se morrer, ou de morrer. Perfeito ou não? Várias formas de morrer. Divórcio para mim é morte. Morre muita gente quando ocorre um divórcio. Para mim o divórcio é uma grande fatalidade, uma grande catástrofe e é um grande prejuízo. Então nada de bom se pode falar sobre divórcio. Nenhum pastor, padre, ou quem quer que seja, se fala em nome de Deus verdadeiramente, vai ficar feliz quando ocorre um divórcio.
Perfeito? Agora, imagine vocês que estamos falando aqui do o drama no teatro da existência. Todos nós estamos dentro de um grande teatro da existência. Sim ou não? Cada um tem uma experiência concreta de vida. Daí se estabelece o dogma do divórcio. O divórcio não é dogma. Nunca foi dogma. Assim como o casamento não é dogma, casamento é realidade espiritual. Entenda, espiritual no sentido de só há casamento quando duas almas se tornam uma. E essa união de almas se consuma e se exterioriza na união dos corpos. Quem está entendendo? Isso é casamento. O que tem de gente que tem certidão de casamento, carimbada, aqueles carimbo bonito, brilhoso, tal, a faixa do Brasil, do brasão passando, tem foto de casamento, véu, grinalda, padrinho, padre, pastor, cerimônia, buffet, tanta coisa boa, e nunca tiveram um casamento. Ai, como não? Tivemos tudo, tem até o papel para provar? Não. Essa relação aí, ou seja, essas coisas todas não garantem a união de alma. Assim como tem muita gente que está há 45 anos divorciado sem saber. No mesmo teto, na mesma casa, com os mesmos problemas, com os mesmos filhos, andando no mesmo carro ou no mesmo ônibus, na mesma viagem, divorciados no coração. O divórcio acontece no coração, casamento acontece no coração. Quem está me entendendo? O papel, a certidão de casamento, a verbada de divórcio, ou seja, a certidão de casamento, é apenas a sociedade dizendo assim: ó, nós entendemos que você que acabou, está aqui, para poder te liberar. Mas transformaram isso, ao invés de olhar o divórcio como um problema de natureza espiritual, que é preciso que a igreja seja ajudada para que isso não venha a acontecer posteriormente. Não. Eventualmente tem um casal no drama da existência, e por motivos diversos que só Deus pode falar, talvez nem eles saibam o problema do crescimento intelectual, do crescimento espiritual, problemas de violência dentro do lar, problema de toda a natureza que vocês imaginarem, o casal chega eventualmente a um divórcio real e concreto. Às vezes tem um vagabundo na relação que é o canalha, e às vezes tem uma vítima que passou 30 anos na unha do outro, ou vice-versa, mas isso não importa. O drama da existência não importa, o que você sente não importa, a sua verdade não importa, o que importa é o dogma, está fora. Não é fora da igreja, não, você está fora do céu. Como assim que você condena? Ah, pastor, então você é a favor do divórcio? Eu estou acabando de falar para você que divórcio não é coisa que se define assim. Divórcio é coisa séria, complexa. Mas a partir do momento que transformou isso num dogma, pronto, dane-se todos. Aconteceu, está perdido. Não tem mais, acabou, é a doutrina, a sã doutrina, é Deus, é a vontade de Deus que você agora vá para o inferno. Eu não vou me alargar aqui na ideia, porque tem mais coisa em torno disso, muito mais. A cruz que se fabrica e se coloca no ombro das pessoas é muito grande. De todo modo, que ninguém se divorcie, por gentileza. A depender das minhas palavras, não, E nem se apoie nelas para dizer: me divorciei porque o pastor Alexandre disse que é o drama da existência humana. Então, eu só estou tentando explicar para vocês que as coisas não se medem, não se mensura com um versículo da Bíblia. Taca na cara do outro
o versículo, e está aqui, acabou, etc. e tal. Lembram que foi isso que fizeram com Jesus e com a mulher pega no ato flagrante de adultério, não? A lei diz, está aqui, ó, o texto está aqui, o texto, que essa mulher tem que ser apedrejada. E agora? Os fariseus, os escribas, os sacerdotes ali presentes, eles tinham plena certeza, pegamos Jesus, acabou. Porque ele não pode descumprir o que está expresso na lei. Não é subtendido, não é profecia, não é metáfora, não é tipologia, é o texto expresso da lei. A lei diz que quem é pego no flagrante ato de adultério tem que morrer. E olha que adultério é coisa séria, hein? É séria, coisa séria. E Jesus então diz à mulher, diz aos homens: quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Vocês sabem da história toda, né? Jesus não respondeu apedreja, apenas respondeu dizendo: todos vocês estão aqui na mesma condição, todos são carentes de graça e de misericórdia, e para isso o Filho do Homem foi enviado, para salvar o que estava perdido. Naquele momento, o dogma do apedrejamento caiu por terra. Prevaleceu a graça e a misericórdia do Senhor. Perfeito? É lógico, já estou acostumado com isso. Alguém vai dizer: pastor, só você esqueceu só de uma coisa aí. É que Jesus falou: vai, não peques mais. Então, desde aquele tempo que Jesus falou, né, quem não tem pecado, a primeira pedra, que os fariseus foram embora e ficaram pensando: nós temos que encontrar uma resposta. E um deles diz assim: não, eu ouvi ele dizendo: vai, não peques mais. Então vai ser a nossa arma vai ser essa, ó. Vai, não peques mais. Pecou. Jesus falou para não pecar, então agora apedreja. Porque a ordem é: não peca mais. Pecou, então já está fora da regra da graça. É assim que acontece, é assim que o ser humano é. Perfeito? Então, fechando aqui por hoje, teologização da verdade, voltando lá em cima, é a forma conceitual e ideologizada do mistério e do homem, tendo-os como meros objetos afetados exteriormente por ritos, sacramentos, diabo, fruta do conhecimento do bem e do mal, ignorando completamente o drama do ser no teatro da existência. Trata-se, pois, a teologização da verdade, trata-se, pois, de um mecanismo em que se articulam raciocínios por meio de encadeamento de versículos bíblicos, o que dá origem ao arranjo teológico. Ou seja, já houve quem dissesse que com a Bíblia você faz a doutrina que você quiser. Só que eu estou usando aqui um eufemismo. O que foi dito foi que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Ou seja, cada um consegue sustentar o que quiser dentro da Escritura. Inventa você uma doutrina e você encontrará texto para fundamentar. Não que a Bíblia em si mesma fundamente essas criações e invenções humanas, não. Mas é porque você pegou a Bíblia de modo errado. Você está tomando a Bíblia, colocando ela na função errada. Se você tomar a Bíblia como testemunho de Deus, do seu caráter, né, do seu amor, da obra de redenção e um testemunho do que é o homem, você certamente não vai cair nessas armadilhas na questão da teologização da verdade. Tá bom? É por isso que nós vamos tomar a Escritura nesse estudo pela perspectiva orgânica. Vamos compreender o que ela ensina sobre Deus e o que ela ensina sobre o homem e como o homem pode experimentar, positivo ou negativamente, as realidades espirituais. Amém, queridos? Glória a Deus. Então está aí, vamos parar por aqui na página de número 37, né, no último parágrafo, tá?